Hoje, então, nós temos a presença do nosso companheiro, tarefeiro dessa casa, o senhor Antônio, que vai nos falar sobre reencarnação. Que Jesus o envolva. Uma boa noite a todos. Pretendo falar sobre a reencarnação, mas desde logo é importante que fique claro que este tema é muitíssimo extenso. É tema para um seminário, ou talvez até mais de um seminário. De maneira que seria praticamente impossível, num prazo aproximado de 40 a 45 minutos, abordar a reencarnação. Mas temos condições, acredito, de dar umas pinceladas sobre esse assunto, especialmente porque ele é muito importante. Ele é um dos pilares para a compreensão da doutrina espírita. Pelo menos, a nosso ver. Vejamos, no século XIX, exatamente no dia 18 de abril de 1857, veio a lume a obra fundamental do Espiritismo, chamada O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, um sábado de primavera em Paris. A partir daquele momento, passou a ficar registrado por escrito o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo é tão antigo quanto a criação. O Espiritismo existe desde sempre. Apenas que a partir desta data, no século XIX, é que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que tomou o pseudônimo de Allan Kardec, registrou, com o auxílio dos espíritos superiores e também com o auxílio de médiuns ostensivos, registrou por escrito o Espiritismo, a doutrina espírita. Houve uma verdadeira revolução no conhecimento na época. Uma verdadeira revolução, porque ficou provado e comprovado, por escrito e com provas, a existência do mundo espiritual, do mundo invisível. E, sobretudo, ficou comprovada a existência de uma única vida. Ou seja, a vida é única, apenas que desdobrada em várias existências. De tal modo que a existência que todos nós que aqui nos encontramos estamos vivenciando agora é apenas uma delas, uma de nossa jornada evolutiva intelecto-moral. Muita gente poderia se perguntar, mas como assim o mundo invisível? Então eu desde logo diria, há coisas que nós não vemos, mas que existem, mesmo aqui no plano material. Por exemplo, neste momento, neste exato momento, não está nenhum aparelho de rádio ligado aqui, não é verdade? Nenhum aparelho de televisão está ligado aqui. No entanto, por exemplo, as ondas hertzianas do rádio estão presentes. Nós não estamos vendo, nós não as estamos vendo, mas elas estão presentes. De tal maneira que se eu apanhar um aparelho de rádio e ligar, eu sintonizo a emissora. Está compreensível? A mesma coisa com a televisão. Se eu ligar a televisão, eu vou captar o sinal da televisão, seja analógica ou seja a digital, seja a televisão aberta ou seja a televisão fechada. E há outras coisas que a gente não vê, mas que existem. Por exemplo, o ar que nós respiramos. Eu não consigo ver. Se alguém ver, se alguém conseguir ver o ar, por favor, levante o braço. Não, eu digo isso porque às vezes a pessoa tem, né, uma vidência, uma clarividência, é uma mediunidade muito rara, a da vidência e da clarividência, mas de vez em quando há pessoas que têm sim, né? Eu não consigo ver, mas existe. E além de existir, nós percebemos, nós sentimos o vento na face, e sobretudo quando nos falta um pouquinho de ar, por um problema qualquer de saúde, aí sim, aí nós sabemos o quão valioso é o ar
que nós não vemos, mas que existe. Então, retomando, o professor Rivaio demonstrou por A e mais B a existência do mundo espiritual. Ou seja, estamos aqui nesta vida terrena, nesta vida material, agora. No momento adequado, chegará a nossa desencarnação. O nosso corpo físico vai se decompor e se transformar. Mas o espírito não morre. O corpo físico apodrece, ou até mesmo pode ser cremado, mas o espírito não. O espírito continua vivo, continua vivaz. Ele sai do corpo, mas não sai da vida. E a vida continua onde? No plano espiritual, de onde todos nós proviemos e para onde todos nós voltaremos. A vida é uma só, continuamente. E como se dá a continuação? E aí é que entra o ponto da reencarnação. Dá-se através do processo de reencarnação, que aparentemente é difícil para algumas pessoas, mas vou tentar mostrar que não é tão difícil assim. Reencarnar literalmente significa entrar de novo na carne. Repito, entrar de novo na carne é reencarnar. Significa que nós não voltaremos para o ventre de nossas mães. Não voltaremos. Isso seria impossível. Nós voltaremos através de um novo corpo que será formado para nós em uma nova reencarnação. Não é possível reconstituir aquilo que foi carcomido pela terra, que deixou de existir pela cremação e etc. Ou ainda pegando um exemplo do século passado, seria mais ou menos o mesmo que pegar um saco de penas, subir a uma torre, despejar aquele saco e o vento levando para cá e para lá e para todos os lugares. Seria quase impossível reunir todas aquelas penas no mesmo saco onde elas se encontravam. Com a reencarnação é bastante simples, porque é formado um novo corpo. Em que momento isto acontece? Acontece por ocasião da fecundação. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, formando o ovo ou zigoto, dá-se a fecundação e a partir daquele momento passa a estar vinculado ao ovo ou zigoto um espírito designado, escolhido, determinado para futuramente, e isto virá a vingar quando ocorrer o nascimento, em regra, em geral, aos 9 meses, às vezes antes, prematuramente, naquele momento dá-se a vinculação de um novo espírito, do espírito que vai ocupar um novo corpo, numa nova existência. Pode parecer difícil, mas vou dar um exemplo de ator. Um ator do teatro ou uma atriz de televisão desempenha vários papéis. Não é verdade? Desempenha vários papéis. Numa hora é uma mocinha querida, a atriz de todos os que assistem, e de repente ela faz um papel de algoz, de uma pessoa má, e as pessoas até ficam com raiva, querendo esganá-la, né? A pessoa é a mesma, o papel é diferente, a roupagem é diferente. O fato de alguém gostar da mocinha, que depois ela mesma passou a se tornar uma pessoa má, uma figura má, revela a qualidade artística dela. Quer dizer, ela se transforma de boa em má e todos acompanham a isso e revelam por si, por esse ato de ficar com vontade de esganar a artista, esse ato revela por si que a artista é de ótima qualidade, né? Porque ela desempenha bem o papel. Então, ou seja, nós não somos esta vestimenta. A vestimenta muda, mas nós somos os mesmos sempre. Não sei se me fiz compreender. Está mais ou menos inteligível? Ok.
E existem milhares de exemplos de reencarnação. Milhares de exemplos. Um deles eu recebi há 3 dias atrás, pelo WhatsApp. Quem me ouve falar assim acha que eu sou um expert em tecnologia da informação. Esqueçam. Sei praticamente nada. Sei o mínimo minimoro. Mas recebi pelo WhatsApp. Uma história acontecida no Rio Grande do Sul. Há algum gaúcho aqui na plateia? Tem vários. Ótimo. Então talvez vá facilitar. Porque eu não conhecia essa cidade. Chamava São Feliciano e hoje em dia se chama Dom Feliciano. Alguém já ouviu falar dos gaúchos? Sim. Pelo que eu peguei no Google hoje, parece que faz parte atualmente da região metropolitana de Porto Alegre. É isso mesmo? Se não for, me corrijo. Mas o fato em si não importa. Nesta pequena localidade, segundo eu vi, com uma população bem pequena, de maioria polonesa, existia um senhor chamado Francisco Lorenz, um agricultor, uma pessoa muito simples, que se casou com uma alemã. A colonização alemã ali era pequena, mas ele se casou com uma pessoa alemã, de origem alemã, e teve 12 filhos com ela. Pois bem, quando ele tinha 4 anos, ele leu para os pais o jornal, sem que sequer tivesse sido alfabetizado. De onde veio isso? E depois, ele era apaixonado pela educação e escreveu 72 livros. Escreveu 72 livros. Constituiu classes de alunos e lecionava, tudo como autodidata. Agora atenção para o que eu vou dizer. Dominava cerca de 100 línguas e dialetos. Cerca de 100 línguas e dialetos. Muitas línguas já extintas. E dialetos ainda existentes. E coisas de lá de muitíssimo tempo atrás. E aos 17 anos escreveu o seu primeiro livro, O Esperanto Sem Mestre. Com 17 anos. Pessoa autodidata. De onde veio tudo isso? Hoje existe uma espécie de museu onde estão reunidos alguns artigos, alguns produtos que ele utilizava, etc., em homenagem a ele, mas a Federação Espírita do Rio Grande do Sul mantém, das 72 obras, apenas 10 ela conseguiu reunir, as outras, ao que parece, se perderam. Mas existem 10, e nesse WhatsApp, nesse vídeo que eu recebi, a presidente atual da Federação Espírita Rio-Grandense declara a situação dele, de que ele falava com os espíritos, de que ele via os espíritos, de que ele psicografava, ou seja, que ele escrevia, e etc. Pergunta-se, de onde vem tudo isso? De onde? Não, isso é inato. Perfeito, é inato. Nasceu com ele, renasceu com ele. Mas de onde veio? Do nada? Deus é injusto? A uns aquinhoou e a outros não? Uns sabem ler, escrever, fazer o que esse gaúcho, chamado Francisco Lorenz, que nasceu em 1894 e desencarnou em 1957. Fiz a conta, 63 anos. Não é? O que esse gaúcho fez? Em benefício de uma comunidade, ajudou muitíssima gente a aprender a ler, a estudar, etc. E ele próprio escrevendo, deixou registrados, portanto, vários conhecimentos. Não sei se ficou claro para vocês, mas isto revela o quê? Revela que nós temos múltiplas existências. Múltiplas. Sequenciais. Nossa vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. Naturalmente que em outros corpos. A cada existência, um novo corpo. Aí faz todo sentido. Todo sentido.
E o objetivo da reencarnação qual é? É do melhoramento. Às vezes através da expiação, às vezes através das provas. Porque, como todos sabemos, vivemos na Terra, que é um planeta de provas e de expiações, onde prevalecem o mal e a imperfeição ainda. Não é? Essa informação é consideravelmente importante, a meu ver, de que na Terra prevalece o mal e a imperfeição. Por quê? Porque nós não podemos esperar a perfeição na Terra. Prevalece ainda o mal, mas há muito bem sendo praticado. Porque o bem é silencioso, ele é discreto. O mal não, o mal é ousado, então ele aparece. As mídias dão um grande destaque às coisas ruins, especialmente as televisões, não é? Por quê? Porque isso dá ibope, dá audiência. Então elas continuam propagando, reproduzindo. E o bem não, o bem é bem modestozinho. Quando aparece uma notícia boa de que na Universidade do Rio de Janeiro está se descobrindo uma vacina e já se fez algum teste e a vacina é positiva para dominar tal doença, a notícia é muito breve, muito pequenininha. Mas, em parte, nós temos responsabilidade. Não nos afastemos disso. Por quê? Porque nós aceitamos. Quando estamos assistindo à televisão, se isso acontecesse, nós poderíamos mudar de canal ou desligar e passar a ler um livro. Mas como a audiência cresce com a nossa participação, isso continua. Porque as empresas que patrocinam os programas, os telejornais, se baseiam no índice de audiência. Não é? Mas dificilmente a gente faz isso, não está ainda em condições para tanto. Muito bem, vamos em frente. O espírito reencarna com o objetivo de melhorar, de progredir, de crescer, de se aperfeiçoar intelectual e moralmente. Este é o objetivo da encarnação. Por isso que a cada vez nós vamos melhorando mais. E é importante que nesse rumo os nossos filhos sejam melhores do que nós. Os nossos netos sejam melhores do que os nossos filhos. Se isso acontecer, é porque está indo bem a coisa. Similarmente acontece com o ensino. Se o aluno for melhor que o professor, está dando certa coisa. O aluno tem que ser melhor que o professor. E depois, o aluno daquele que se tornou professor, melhor ainda. E assim vai se aperfeiçoando. Está indo no caminho certo, na correção. Muito bem. A reencarnação implica na justiça divina. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós somos todos irmãos. Todos somos irmãos. Porque filhos do mesmo Pai Celestial, do mesmo Pai Universal. Chegamos com a ajuda de nossos pais biológicos, mas sem a participação da natureza, da divindade, isto não seria possível. Chegamos aqui para crescer, progredir e melhorar, e está presente a justiça divina. Alguém pode estar pensando na plateia, mas como assim com tamanhas diferenças que observamos facilmente na sociedade? Como, por exemplo, pessoas nascendo em meios miseráveis e outras nascendo em meios opulentos, onde há sobra e onde há falta. Uns com facilidade de aprendizado e outros com uma dificuldade enorme para aprender o alfabeto sequer. Ou de justiça. Se pegarmos apenas o período que medeia entre o renascimento e a desencarnação, realmente é uma desordem total. Há uma injustiça total. Se nós pegarmos só o período entre o renascimento e a desencarnação, o falecimento, realmente não se justifica nada. Agora, se nós pegarmos a chave da reencarnação, tudo fica muito claro e acertado. As diferenças entre nós, até porque, embora sejamos todos irmãos, não fomos todos criados ao mesmo tempo.
Como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, vários de nós, muito provavelmente, têm muito mais experiências do que outros. É possível que este jovenzinho que está aqui na minha frente tenha muito mais experiência do que eu, que já passei, né, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. É verdade, é possível, porque ele pode ter várias reencarnações, várias experiências acumuladas, né? Agora está num corpo infanto-juvenil e Deus é tão sábio, mas tão sábio, que Ele coloca uma criança no colo dos pais, no seio da família, toda frágil, necessitada de tudo, para que a gente cuide dela. E muitas vezes ali se encontra não só pessoa que se afina conosco, que tem os mesmos gostos, que tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, o mesmo grau de progresso, mas ali também pode estar um adversário do passado, por exemplo, né? Mas naquele momento tudo isso fica esquecido. E é a chamada bênção do esquecimento. O que é muito bom que nós não nos lembramos. Eu, por exemplo, não me lembro do que fui. E até nem quero saber o que fui. Porque grande coisa não devo ter sido, né? Não devo ter sido, com certeza, né? Mas há aqui também aqueles que dizem que sabem o que foram em vidas passadas. Há quem diga isso. Mas não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Todos os que se lembram do que foram em existências passadas, eles participavam da parte superior da corte. Só gente de princesa e príncipe para cima. Ninguém foi escravo, ninguém foi operário, ninguém foi faxineiro, ninguém foi guardador de animais, de carruagens, etc. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa. Na época de Allan Kardec, em 1857, ele fez poucas viagens. As viagens que ele fazia de carruagem. As distâncias eram medidas por léguas. Vejam que dificuldade. Isso para não falar que a luz elétrica, tal como a conhecemos, naquela época não tinha sido descoberta. Foi descoberta por Thomas Alva Edison em outubro de 1879. Allan Kardec, o nosso professor Hipólito Rival, desencarnou em 31 de março de 69. Portanto, a luz elétrica veio depois. Como é que ele fez tudo isso? À mão. Com caneta esferográfica? Não, não existia caneta esferográfica. Caneta, bico de pena, no tinteiro. Tinha luz elétrica? Não tinha. A luz de vela, a luz de lampião, a luz de lamparina. Trabalhando à noite. Deixou esse monumento que é a doutrina espírita disponível para todos nós. Mostrando o que, resumidamente, eu estou falando, que a vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. Um trabalho magnífico, em cerca de 15 anos. Um educador, uma pessoa que falava 9 línguas e que não tinha preconceitos, tanto assim que casou-se com uma mulher no século XIX, vejam bem. Casou-se com uma mulher que tinha 9 anos mais do que ele, no século XIX. Hoje não, hoje é comum, né? O atual presidente da França é casado com uma mulher que tem 25 anos mais do que ele. Não é? Mas naquela época, imagine que frição, o professor Hipólito Rival casou com uma mulher 9 anos mais velha do que ele. Eles não tiveram filhos, ele teve esse objetivo, essa missão, uma grandiosa missão, e conseguiu reunir tudo isso por escrito. Deixou um legado fantástico, que sobrevive até hoje. Estamos com 160 anos de espiritismo registrado por escrito na Terra, completados no dia 18 de abril agora de 2017, com tudo em pé. A leitura que se faça está dentro da lógica, do bom senso, do equilíbrio e, sobretudo, da razão. E, sobretudo, da razão, porque a doutrina espírita é baseada na razão, a ponto tal que a definição espírita de fé contém a palavra razão. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão,
em todas as épocas da humanidade. E ela nos convida a que passemos tudo pelo filtro da lógica, do bom senso e principalmente da razão. E recomenda que aquilo que não passar pelo crivo da nossa razão não seja aceito. Ou seja descartado, ou no máximo deixado de lado para a posterior, acurada e cuidadosa análise. Muito bem. As novas existências podem ocorrer não só na Terra, mas em outros mundos. Como também disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas, muitos globos terrestres. O que hoje não é novidade. Porque vemos pela televisão os cientistas, os astrônomos da NASA e de instituições importantes que tais, dizendo que encontraram mais tal constelação, que através do deserto de Atacama, no Chile, onde estão instalados equipamentos de ponta, descobriram mais tal planeta e etc. Estão acompanhando isso, não? Sim? Ou seja, o universo se expande cada vez mais, ou nós conhecemos muito pouco do que o universo nos oferece. Né? Há muitas moradas da casa de meu Pai. Nós podemos reencarnar aqui ou não. Eu tinha uma parente, já desencarnada, que dizia que ela não era espírita, mas ela tinha alguma simpatia pelo espiritismo, alguma. Ela dizia assim, bom, eu não quero reencarnar, mas se reencarnação existir mesmo, se existir, ela dizia, então eu quero reencarnar como animal. E como o animal preferido dela era um cavalo, e ela era uma mulher, então ela queria reencarnar como égua. Né? Eu dizia, mas olha, fulano, isso não é possível. Isso não é possível porque não há retrocesso, o ser não retrograda. Né? Só há crescimento. Isso não é possível. Mas ela dizia que queria assim. Então já fica essa informação. Como nós estamos na fase huminal do ser humano, não há retrocesso, não há retrogradação. Nós só iremos daqui para frente. O máximo que pode acontecer é nós estacionarmos. O que não é bom, né? Porque é sempre bom crescer. Mas o máximo que acontecerá conosco será o estacionamento. Deixa eu dar uma olhada nessas pequenas anotações que eu fiz aqui. Assim, e nós poderemos vir na mesma atividade ou em outras atividades. Quem é dentista, por exemplo, nessa presente reencarnação, poderá vir como dentista, mas isso não é obrigatório, não é uma regra, né? Para corrigir os seus erros, males e equívocos. E a reencarnação, meus amigos, é uma bênção. É uma bênção. A bênção da oportunidade que todos nós passamos a ter para corrigir nossos erros, males e equívocos do passado recente ou do passado remoto. De corrigir, de nos melhorar a cada dia, ainda que a pouco e pouco, com esforços, com disciplina, com vontade. Disse Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, um dos clássicos da doutrina espírita, que o princípio superior, o motor da existência, é a vontade. O que é o motor da existência? É a vontade. Isto vale para o espiritismo ou para qualquer atividade. Onde está dito isso? No excelente livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro espírita. Muito bem, vamos adiante. Quando nós desencarnarmos, levaremos para o outro lado da vida, no mínimo, o conhecimento que tivermos adquirido e consolidado. Tudo que tivermos conhecido, aprendido e consolidado, nós levaremos conosco. Levaremos conosco as virtudes conquistadas. As virtudes, a bondade, a facilidade do perdão, a compreensão,
a honradez, a honestidade, a ética, etc. E claro, levaremos também todos os erros, todos os males, todos os equívocos que não conseguimos superar e resgatar na presente reencarnação. Porque a maioria daqui, eu até deveria ter feito essa pergunta antes. Há alguém que esteja chegando pela primeira vez na casa hoje? Por favor, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Ah, sim. Eu deveria ter perguntado isso antes. Vocês me perdoem, porque é fruto da idade, não é? E o perdão é algo a que o Espiritismo nos convoca. Aliás, todas as religiões, né? De um modo geral, nos convoca. Então, vocês vão perdoando o expositor quando ele fizer esse tipo de erro, de defeito. Deveria ter perguntado antes. Por quê? Porque nós levaremos para o lado de lá todos os erros, males e equívocos também. Não levaremos apenas coisas boas. Por quê? Porque não basta, para quem chega pela primeira vez, não basta chegar na 1/10ª hora e dizer, puxa, eu me arrependo de tudo, e está salvo. Com todo o respeito a quem assim pensa, nós temos respeito por todos. O Espiritismo respeita a todas as religiões, a todas as crenças, e respeita a quem não acredita em Deus também, porque tem o direito. Né? Com todo o respeito, seria muito fácil. Aí eu aprontaria a minha vida inteira, e na 1/10ª hora eu digo que me arrependo, está tudo resolvido. Não faz nenhum sentido. Né? Mas só se arrepender não basta. É preciso fazer mais uma coisa. É preciso que nós reparemos os erros, males e equívocos. Não na mesma moeda, não na lei de talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e etc. Não. Às vezes a pessoa comete uma falha e pode corrigir de outra maneira, praticando o bem de outra maneira. Porque o bem é o dissolvente de qualquer mal, na expressão do Espírito Emmanuel, um dos maiores pensadores do Espiritismo, que foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. O que é que ele disse? O bem é o dissolvente de toda espécie de mal, em todos os setores. Então, a prática do bem nos conduz a isso. E o espírito, meus amigos, o que é que nós somos? Nós somos espíritos. E neste momento o que temos? Temos uma vestimenta chamada corpo, corpo material, que vai se decompor, vai se transformar ou vai ser cremado. Depois, numa outra reencarnação, viremos com outro corpo, mas o espírito continua o mesmo. E tudo aquilo que foi acumulado e consolidado pertence a nós e ninguém tira, ninguém retira. Aquilo é nosso e ninguém bucha, como se dizia antigamente. É nosso e ninguém tira. Permanecerá conosco a nossa inteligência, o nosso conhecimento, etc. É por isso que as pessoas têm, muitas vezes, intuição. Porque aquilo está lá dentro. A intuição é algo que vem de dentro. É algo que vem de dentro, que a gente tem. Inspiração vem de fora. Então, quando eu sou inspirado a falar ou a dar um exemplo, vem de fora. E intuição vem de dentro. Aquilo fica registrado conosco. Por isso que apareceu esse senhor, Francisco Lores, dessa cidade gaúcha, falando mais de 100 línguas. E para quem não sabe, eu vou dar mais 2 exemplos recentes. Um deles aconteceu no Rio de Janeiro, com um menino que tinha uns 12 anos, mais ou menos, e estava na classe de matemática, cujo professor era seu pai. Só que o menino se interessava muito por matemática, e de repente o seu pai viu que ele se interessava demais, e seu pai constatou que ele sabia mais do que ele, professor. A tal ponto que ele chegou, pediu uma reunião com a diretoria, pediu autorização para o menino no Rio de Janeiro. Não tenho certeza se é no Rio de Janeiro, sim. No Rio de Janeiro. Pediu autorização para o menino ajudá-lo nas aulas, nas classes. E a diretoria concordou, e ele passou a dar aulas. Para resumir, em pouco tempo, ele recebeu o título de mestre em matemática, sem sequer
ter entrado na universidade. E isso foi no Brasil. Em Vitória do Espírito Santo, há menos de 6 meses atrás, apareceu na televisão aberta um auxiliar de pedreiro de 18 anos. Viu isso, dona Lúcia? Viu? De 18 anos. Ele trabalhava na parte térrea de um prédiozinho, de uma construção de 3 andares. E notava que, enquanto ele trabalhava, havia alguém tocando piano. E aí ele descobriu que era uma professora de piano. E ele comentou que gostava muito de música, etc., que tinha um teclado velho na casa dele que ele tocava. Os colegas perguntaram, mas você aprendeu, teve aulas, etc.? Não, eu vou tocando meio de ouvido. E essa conversa chegou à professora, que convidou esse auxiliar de pedreiro de 18 anos em Vitória, capital do Espírito Santo, para subir. E ele subiu e deu um show que a televisão mostrou. Os 2 apresentadores do jornal, apareceu no jornal hoje da TV Globo, os apresentadores estavam com lágrimas nos olhos, dizendo, puxa, mas que emocionante. Se eles fossem espíritas, eles diriam, nós sabemos o que está acontecendo. Né? Deu um show, tocou algumas melodias clássicas, músicas clássicas, com 18 anos, auxiliar de pedreiro. Entrevistado um colega seu, pedreiro, já mais velho, disse, olha, aqui no nosso trabalho eu já vi de tudo, mas pedreiro e auxiliar de pedreiro que toca piano, nunca tinha visto. E aí a professora concedeu a ele uma bolsa de estudos para ele aprender formalmente a música. Né? E tantos outros exemplos, de Mozart, por exemplo, que com 4 ou 5 anos compunha. Nossa, são tantos os exemplos que agora está até me custando a vir. Não, agora me lembrei de mais um, mas já há mais tempo. Um sul-coreano com 17 anos, nos Estados Unidos, obteve o título de doutor em física, com 17 anos. De onde vem tudo isso? Se não é conquista do passado? E aí mostrando-se presente a reencarnação? Depois de um tempo, esse sul-coreano chegou para as autoridades e disse, olha, fiquei aqui por um bom tempo e agora me sinto no dever de voltar para o meu país para transmitir a eles o conhecimento que eu aqui obtive. Um dia desses foi entrevistado na televisão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não sei se alguém viu. E aí ele trabalhava numa empresa, quando jovem, hein? Trabalhava numa empresa multinacional e tinha acabado de concluir o curso de Direito. O pai dele, refugiado, judeu, fugiu do nazismo. E ele disse, pai, recebi uma proposta de ir ao exterior na firma onde eu trabalho. O pai dele e ele contando, ele se emocionou ao falar isso. Meu pai era moço, tinha só 20 anos mais que eu. Ele disse assim, o pai dele disse assim, não, meu filho, você não vai. Você não vai. Mas por que, pai? Por que eu não posso ir? Não, poder você pode, mas você não vai. Porque você estudou no colégio tal, que é público. Estudou na universidade tal, onde você formou em Direito, que é pública. Então você vai trabalhar aqui no Brasil para retribuir um pouco do que você recebeu. Essa é a orientação. Né? E aí ele ingressou, não está dito na reportagem, na entrevista, mas quem acompanha um pouquinho sabe que ele entrou para a carreira da magistratura, era juiz, né? E entrou no Supremo através desse meio, porque a maioria do Supremo entra por outros meios, ou um professor, ou um advogado, etc. Né? Mas ele entrou como juiz de direito. Muito bem. Então, os conhecimentos que nós adquirimos em cada existência não se perdem, jamais. Jamais. Isso faz sentido? Faz sentido para vocês que são bem mais moços do que eu? Faz sentido? Não se perdem jamais. Faz todo o sentido. Porque senão teríamos que recomeçar tudo de novo. Não é? Não faz sentido, depois que foi inventada a roda, que a pessoa comece alguma coisa inventando a roda. Não. A pessoa parte do conhecimento de como a roda funciona. Claro.
é cumulativo isso, né? Então não faz sentido, porque isso que nós conquistamos é nosso e permanecerá conosco para todo sempre. É um convite para que estudemos ao máximo, aprendamos ao máximo. Do Espiritismo, em primeiro lugar, que é um mundo que se descortina à nossa frente, para muito aprendermos, mas aprender de tudo que for possível. Quanto mais, melhor. E, sobretudo, aprender os valores morais, com a máxima do Cristo, com a qual eu vou encerrar. Já até passei um minutinho, né, Nilza? Mas como ela é muito boazinha, e já tem a virtude da bondade, ela vai permitir que eu fique mais 1 ou 2 minutinhos para terminar. Qual é o ensinamento máximo do Cristo? Está numa frase com a qual ele resumiu toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que isso significa? Significa fazer ao próximo somente aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. E para que amemos plenamente ao próximo, é preciso, em primeiro lugar, que nós nos amemos. E para nós nos amarmos, é preciso que nós nos conheçamos. Por isso, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Onde está escrito isso? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a obra fundamental. O convite que o Espiritismo nos faz, não só nessa rápida pincelada sobre a reencarnação, nos faz de maneira constante, é para que sejamos melhores, porque o objetivo, a finalidade do Espiritismo é tornar melhores as pessoas que o compreendem. E para compreendê-lo é preciso ler, estudar, refletir e colocar em prática os ensinamentos. Então, vamos nessa direção, na direção do bem, com opção pelo bem sempre, em qualquer situação e em qualquer circunstância, por mais grave que seja. Façamos essa opção pelo bem, que ninguém se arrependerá. O bem, como disse Emmanuel, é o dissolvente do mal em todos os setores sempre. Dissolvamos o mal praticando o bem, fazendo a nossa parte e, com isso, ajudando, ainda que modestamente, a elevar moralmente o planeta Terra, que nos acolheu com tanto carinho e com tanta alegria. Muito obrigado. Nós agradecemos